Vamos falar dele de novo. Carinha tá aqui ó, a cara dele aqui ó, a cara do cidadão aqui ó, 2024 YR4, pra quem não lembra né, eu parei de falar dele, mesmo porque o último vídeo que eu fiz do 2024 YR4 era falando que ele não bateria mais na Terra, certo? Mas vamos lá, vamos contar a historinha dele né, um asteroide que foi descoberto aí em dezembro de 2024 pelo Sistema Atlas de Descoberta de Objetos Próximos da Terra e logo que ele foi descoberto ele chamou atenção. Por quê? Porque quando ele foi descoberto ele já saiu ali com uma pequena probabilidade de bater na Terra, na casa do 1,3, 1,4%, depois fizeram observações, caiu um pouco essa probabilidade, depois fizeram outras observações e a probabilidade subiu para 1,8 até que ela atingiu o seu máximo de 3,1. Quando atingiu esse 3,1 o pessoal ficou preocupado, porque desde que se descobre asteroides e que tem todo esse sistema aí, o 3,1 foi a maior probabilidade até hoje que um asteroide já teve de bater na Terra. Olha que coisa preocupante hein, a maior probabilidade até hoje que um asteroide já teve de bater na Terra foi essa aí. A gente sabe que asteroide é isso, você descobre o asteroide e assim que você descobre o asteroide você tem uma certa probabilidade de bater com a Terra. Depois desse 3,1 por exemplo, vieram outras observações que levaram isso a 0,00032, depois a 0,0002 até que atualmente ele não é risco nenhum de bater com a Terra. Mas ele tem um risco de bater com a Lua, e sabia que o risco dele bater com a Lua agora é de 4%? Aumentou né, o risco de bater com a Lua, tomara que bata na Lua mesmo, porque vai ser um espetáculo para a gente ver daqui. Muito bem, nesse meio tempo em que estavam fazendo observações e estava todo esse fuzuê, era o asteroide, o City Killer né, que a gente chama, porque ele tem esse apelido de City Killer. Porque ele é um asteroide, que nós vamos ver aqui o tamanho dele, o James Webb conseguiu medir o tamanho dele muito bem, é um asteroide que tem um tamanho para destruir uma cidade, ele não pode destruir a Terra, não é um asteroide de extinção em massa que a gente chama, não é um asteroide que vai ter uma destruição continental, mas se ele bater numa cidade, ele pode destruir a cidade, por isso que o pessoal chama ele de City Killer, beleza? Muito bem, nesse fuzuê todo que estava e aumenta a probabilidade daqui, dali e tal, o pessoal falou o seguinte, quer saber? Vamos colocar o telescópio espacial de James Webb para observar o asteroide, porque o James Webb talvez seja a melhor ferramenta da astronomia que a gente tem no momento, ele vai olhar para o asteroide, ele usa o infravermelho para ver o asteroide, isso é bom, porque o asteroide embora não emita luz, na luz visível, radiação térmica ele emite. Vamos observar ele então com o James Webb e vamos ver o que está acontecendo com esse asteroide. O negócio é que nesse meio tempo se perdeu um pouco de interesse do asteroide né, porque ele meio que caiu fora da lista aí de objetos que podem bater na Terra. Muito bem, mas o James Webb foi lá e observou o 2024 YR4 usando a NIRCam que é a câmera do infravermelho próximo e o MIRI que é o instrumento do infravermelho médio. Essa imagem que eu coloquei em destaque aqui é a do infravermelho médio. Mas você vai ver aí no vídeo que vai ter as duas imagenzinhas, a da NIRCam e a do MIRI. Muito bem, o que o James Webb conseguiu fazer com esse asteroide? Primeira coisa super importante que ele fez, super importante, ele conseguiu medir com precisão o tamanho do 2024 YR4 e ele tem um tamanho de 60 mais ou menos 7 metros, então ele é um asteroide que tem 60 metros de diâmetro, 60 mais ou menos 7 quer dizer que pode ser 67 no máximo e 53 no mínimo. Isso está consistente com as estimativas. Lembra que a gente falava que ele teria entre 40 e 100, 40 e 100, 40 e 120 metros por aí, uma coisa desse tipo, 50 e pouco, então está dentro do que se estimava. Mesmo, mas agora a gente tem uma medida muito boa que é a medida do James Webb para ver isso, ele cai, isso é que é super importante a gente ver, com esses 60 metros ele cai justamente naquele intervalo de asteroides perigosos que a gente chama, que são os asteroides entre 40 e 120 metros, esses a gente sabe muito pouco deles ainda. Então quanto mais observação desse tipo de asteroide você tiver, melhor para que a gente conheça tudo o que está acontecendo por aí, como eu falei, ele tem hoje uma probabilidade 4% de bater com a Lua, que interessante, a equipe através das imagens do James Webb estimou o quanto de energia seria liberada por esse asteroide batendo na Terra, seria de 2 a 30 megatons de TNT, e o raio que ele iria afetar seria um raio de 80 km aproximadamente, 80 km que seria este raio. Uma outra coisa, o albedo do asteroide está entre 0,08 e 0,18, o que também, sendo que o melhor ajuste ali é 0,13, e muita classe de asteroides tem esse albedo, ou
seja, o 2024 YR4 não é nenhum tipo assim de asteroide especial, digamos no caso, e os valores estão compatíveis com o espectro anterior do asteroide, que sugeria que ele é um tipo de asteroide rochoso, um S-type, S quer dizer Stone, ou seja, ele seria um asteroide rochoso. Em 2026 ele vai passar perto da Terra de novo, e perto da Terra, vai estar em uma posição adequada para o James Webb fazer as suas medidas também. Então isso aí também foi uma coisa bem interessante que o pessoal costumou fazer, e eu acho que tinha um lance sobre a rotação dele. Ele tem uma certa rotação, aqui ó, o 2024 YR4 está girando rapidamente, 19,46 rotações por, será que por minuto? Deve ser isso. No entanto, de um ponto de vista térmico, o seu SED é mais bem ajustado e para uma distribuição de temperatura isotérmica, ou seja, um modelo de rotação rápida que o pessoal chama, então é isso. Outra coisa, ele está meio que inclinado, com uns 30 graus, se você pegar o eixo maior e o menor dele, foi o que o pessoal conseguiu chegar. Ele está com uma magnitude de 24,2, isso aí é interessante, o que eles fizeram, e como eu falei, 13% de albedo, que seria melhor, de 2 a 30 megatons, atingindo uma área, se ele batesse de 80 km. Como eu falei, a probabilidade dele bater na Terra hoje não existe mais, mas é 4% de bater na Lua, aumentou aquele negócio. Vamos continuar nessa brincadeira aí de probabilidade pra cá e pra cá. Após agora né, maio de 2025, ele entrará no janeiro de observação do James Webb na primeira parte de 2026, tá? Então, por isso que eles tinham que observar agora o asteroide. Como eu falei, nessa história do James Webb ser apontado para ele, essa história veio do fato de que, quando decidiram isso, tava no hype da parada, vai bater na Terra e tal, e o pessoal com medo de matar todo mundo. O hype passou, obviamente, mas aqui no CCUD, a gente segue as novelinhas até o fim. E se eu falei lá que o James Webb ia observar e falei que eu ia trazer o vídeo, tá aqui ó, o vídeo para vocês, e tá aqui as observações do James Webb. Então, de novo né, embora o asteroide não vá bater na Terra, a gente já sabia disso, eu falei que essa probabilidade ia cair com o tempo, ia chegar a zero e tudo mais, embora tudo isso a gente já soubesse, é importante ter exemplos como esse. Por quê? Porque você, por exemplo, nessa brincadeira toda, nesse hype aí do 2024 YR4, a China resolveu criar um departamento de defesa planetária. A China, que não tinha esse departamento, resolveu criar. Então, um objeto desse, digamos, ameaçador, entre muitas aspas, ele gera esse interesse. Primeira coisa é isso, depois ele faz com que as agências espaciais se mobilizem, mais investimento nessa área, na área de defesa planetária, ele faz com que a gente possa observar esse asteroide usando um equipamento como o James Webb, ou seja, muita coisa legal que acaba acontecendo. A gente sabe que ele não vai bater, a gente sabia que à medida que as observações fossem sendo feitas, a probabilidade dele ia cair para zero, como caiu, mas os estudos que vêm dele para a gente entender os asteroides, e principalmente esse, que está naquela faixinha entre 40 e 100, 40 e 120 metros, é muito importante para que a gente tenha um conhecimento dos asteroides e dos NEOs, que são os Near Earth Objects do Sistema Solar. E, para mim, sou um defensor ferrenho do James Webb, provando mais uma vez que o telescópio espacial de James Webb é a ferramenta mais versátil da história da astronomia. Só o James Webb é capaz de observar galáxias que estão lá, pertinho do Big Bang, e objetos como esse aqui, um asteroide, que está muito perto da Terra, e com detalhe, fazendo esse monte, obtendo essa quantidade imensa de dados que ele obteve.